Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, dessa vez com uma louça gigante para lavar, umas comprinhas para guardar, mas enfim, antes de tudo, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, comenta se puder, ativa o sininho para que quando sair um vídeo novo apareça para você aí, beleza? Sou Esté, tenho 26 anos, mãe de 2 crianças, casadas e mãe cristã. Aqui você vai encontrar rotina, vai encontrar desabafos, vai encontrar a palavra de Deus e muita verdade. Muita verdade, uma rotina real de uma mãe, mostrando as suas vulnerabilidades, sem medo de expor. E é isso. Bom, gente, ontem eu fui no mercado, só que eu não filmei, né? Eu queria ter filmado, mas não filmei. Mas agora tá aqui umas comprinhas, tá aqui uma louça que eu deixei acumular. E aí eu vou colocar a maior parte dentro do lava-louça e o que sobrar eu vou lavar. E vou guardar as comprinhas que eu fiz ontem. Vem comigo. Gente, olha, ele chegou aqui, graças a Deus, assumiu a cozinha, mas tem coisas ainda para serem feitas. Meu quarto tá uma zona. Vou arrumar o quarto, que tem umas roupas aqui que eu não consegui guardar. Né, amor? Ó. O que é? Uma zoninha. Né, amor? E aí eu preciso guardar essas roupas, gente. Mas eu queria, na verdade, parar pra sentar pra falar com vocês de uma palavra importante. Esqueci a toalha.
trocar essa roupa de cama também. Gente, roupa de cama é uma parada que, tipo, eu quase não tenho, real. Eu acho que eu só tenho 1, 2, 3, 4... Acho que 4 opções, né, de coisa de roupa. Que é uma coisa que, tipo, eu nunca investi, sabe, de comprar e tal. Porque a gente sabe, né, que uma boa roupa de cama, ela é um pouquinho salgada. Mas eu nunca investi, a gente sempre deixava para lá. E aí, quando a gente veio pra cá, né, a gente sentiu, eu falei, meu, pelo amor de Deus, eu preciso comprar uma roupa de cama, pelo menos uma, nova, porque essa aqui é da Shopee. E ela foi baratinha e ela é até boa pro valor que foi, sabe? Foi um valor em conta e eu particularmente gosto dela. Ela tá intacta, tipo, inteira até agora. Vou até botar o link aqui também embaixo pra vocês derem uma olhada. E aí eu comprei um jogo de cama de Queen, né? Porque minha cama é Queen. Recentemente em uma loja do shopping, só que eu esqueci, gente, o nome. Eu vou ver e passo aqui também. Esses dias uma amiga minha perguntou, né? Roupa de cama e eu nem falei. Porque eu não lembrava o nome da loja. Mas é uma loja que tem no shopping, ela é conhecida essa loja. Aí eu comprei uma Queen e comprei um jogo de casal, né? Por conta do colchão da Vaitê. Pra quando alguém vir dormir aqui em casa, ter um lençol ali novinho, bonitinho, cheirosinho. Enfim, é uma coisa que eu quero muito começar a investir, né? Que é roupa de cama. Mas aí, gente, eu queria falar, na verdade, outra coisa com vocês. Eu queria deixar aqui uma palavra que o Senhor falou comigo esses dias, lá em Êxodo. Cadê, gente? Êxodo. Poxa vida, Êxodo 47. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Êxodo 20. Tá em Êxodo 20. O que acontece? Esses dias, eu tava me sentindo muito ansiosa, assim, me comparando. E isso não tava me deixando bem. Eu não tava bem, eu tava meio assim, sabe, aérea e tudo mais. Principalmente com essa questão de comparação. Ainda mais agora que eu tô começando a criar conteúdo, né, pra internet. E a gente fica se comparando às vezes com contas muito grandes, né? Sem parar pra pensar que todo mundo teve um início. E aí, normalmente a gente quer se comparar com esse tipo de pessoas, né? Que já tá com a conta grande, que já fez aconteceu, sendo que o que essas pessoas passaram lá, a gente não viu, né? Que foi o início, muitas vezes. A gente só quer focar no que aquela pessoa está vivendo naquele momento. E isso é muito importante a gente tomar cuidado, né? A gente parar pra pensar sempre nisso. Essa pessoa, ela passou por isso, ela também teve o início dela, e é por isso que ela tá vivendo essas coisas. Então são processos. O que a gente não pode deixar é essa comparação se consumir dentro de nós, né? E foi uma das coisas que Deus veio e falou comigo a respeito disso, me dando um acalento, uma paz, né, tirando toda a ansiedade. E eu queria deixar essa palavra aqui pra você, aonde ele me deu, né? Eu tava ansiosa, como eu falei, pensativa, eu tava me sentindo um pouco mal, aí eu deitei no sofá. Aí eu falei assim, cara, eu vou ler a Bíblia. Aí veio na minha mente assim, Êxodo 20. Êxodo 20. Eu falei, tá bom, Êxodo 20. Beleza. Fui, peguei minha Bíblia e fui abrir. Aí tá escrito assim: então o Senhor deu ao povo todas estas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito,
onde você era escravo. Só isso. Os 10 mandamentos, né? Essa passagem dos 10 mandamentos, dá pra você ler 20 todo, que ele é bem forte, mas foi só esse versículo que eu precisava ter lido. E aí, o Senhor falou comigo: eu sou o Senhor, o seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Deus, ele me libertou, né, de uma situação da minha vida que eu estava passando, principalmente na questão da depressão. Ele me libertou. E não só da depressão, mas ele me libertou de um modo geral. Ele mudou a minha vida, sabe? Ele mudou a minha história. No meu relacionamento, né, no meu casamento, na minha família. E ele cumpriu o que ele prometeu na minha vida, que foi essa casa, que foi o meu filho, né? Ele falou pra mim em 2022, através de um profeta, né, um pastor em uma igreja, que Deus ia me dar minha casa própria, que ia me dar um filho menino. E por mais que eu tenha duvidado em algum momento, por mais que eu não tenha acreditado, de certa forma, aconteceu o que ele disse que ia acontecer. E da mesma forma que ele fez isso na minha vida no passado, ele também fará no futuro. Então foi essa palavra que ele me deu, para que eu pudesse tirar toda a minha ansiedade e depositar aos pés dele, porque o que ele tem para fazer na minha vida, ele vai fazer, porque ele já prometeu. Eu já tenho uma promessa em relação a algumas coisas que ele já falou comigo no meu espírito, ele já falou comigo através de uma outra pessoa. Então, por que ficar ansiosa? Por que ficar me comparando, se no tempo certo de Deus ele vai fazer acontecer? E essa palavra não é só pra mim, mas pra você também, que tem uma palavra do Senhor e muitas vezes você fica ansiosa para que aconteça logo, mas no tempo certo, que é o tempo de Deus, vai acontecer, independente de qualquer coisa, independente das tuas falhas humanas, independente dos seus medos, independente dos seus anseios, independente. Se o Senhor falou que vai acontecer, é porque vai. E isso nos traz um conforto, isso nos traz uma esperança, né? E nesse meio, né, é muito importante a gente pensar sempre naquilo que Deus já fez por nós. Porque se Ele fez, Ele fará, Ele continuará fazendo. E mesmo se não fazer, Ele continua sendo Deus. Mas se Ele fez com a promessa, né, que já se cumpriu, então a gente precisa acreditar que Ele vai continuar fazendo, porque Ele é Deus. E é no tempo do Senhor, né? A gente só precisa entregar e confiar. E, gente, essa palavra veio como um alívio tão grande no meu coração. Eu fiquei tão aliviada, sabe? Foi o meu dia. O meu dia foi outro. Eu acordei de um jeito. E meu dia foi outro. Simplesmente. E isso é o bom de você viver com Deus, porque no meio de tanta guerra, tanta batalha, tanta tristeza, tanto sofrimento, a gente precisa se agarrar naquilo que de fato nos traz paz, de fato nos traz alegria, sabe? Que é estar com Deus, é estar com o Senhor, independente das circunstâncias. O Senhor sempre tem uma paz, uma palavra para nos entregar e que faz toda a diferença. E eu fico pensando, caramba, como eu perdi tanto tempo da minha vida sem ter isso, sabe? Sem ter onde me agarrar. E hoje eu vivo a plenitude do Senhor, né? Eu vivo em paz, eu vivo em alegria, apesar do dia a dia ser cansativo, de eu ter as minhas questões, porque eu fico triste, eu fico ansiosa às vezes, mas eu só... É aquele versículo, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então a gente vai passar por batalha, mas a alegria ela virá pela manhã. A gente não vai ficar nos corroendo nos sentimentos que a gente tem, porque a gente sente o tempo todo.
cada hora a gente tá com um sentimento diferente, né? Tipo, o dia foi o mesmo, um dia antes foi o mesmo dia anterior. E aí um dia antes você acorda bem, no outro dia é a mesma coisa e você acorda diferente. Então assim, os nossos sentimentos, eles estão oscilando o tempo todo. E se a gente parar para se deixar levar pelos nossos sentimentos, a gente só vai de mal ao pior. Então a gente não pode deixar que isso tome conta da gente. Então é importante, né, a gente ter um Deus, a gente ter essa segurança, a gente ter um Pai, para que a gente pegue todos os nossos medos, angústias, tristezas e anseios e receios e lançar sobre ele. E é isso, gente. Espero que essa mensagem toque a vida de alguém. Se eu tô aqui, né, gravando isso, é porque tem um propósito e eu creio que vai alcançar o coração de alguma vida. Continuaremos a batalha do dia. E aí, meu povo, acabou que eu estou indo para o Rio. A gente tá descendo porque eu preciso... A gente não, né? O Gabriel já vai descer e aí eu vou pegar uma caroninha. Eu preciso muito ir na faculdade, né? Eu me formei no ano de 2023 em pedagogia e até hoje eu não peguei meu diploma. E eu quero muito, né, pegar o diploma porque eu quero fazer uma pós em psicanálise. A área da pedagogia não é uma área que me interessa, né? Eu fiz a faculdade por fazer um conhecimento, mas o que eu gosto mesmo é voltado para a área da psicologia. Então eu quero fazer uma pós em psicanálise. Eu faço terapia com uma psicanalista e eu gosto muito desse assunto. Eu gosto muito dessa área da psicologia, da saúde mental, enfim. E não sei se será para exercer algo, mas no momento eu quero mesmo para conhecimento, né? E aí eu vou lá na faculdade para resolver essa questão do diploma. Demorei muito tempo porque faltava resolver umas pendências em relação a histórico escolar, né? Histórico não, declaração escolar, que eu finalizei o ensino médio e tal, e aí demorou um pouquinho pra sair, mas eu consegui e vou resolver isso logo, né? Fazer as metas do ano de 2026, porque eu quero voltar a estudar. Também pretendo ir no cartório, não sei se eu vou conseguir, mas eu pretendo ir no cartório porque eu preciso atualizar a certidão de nascimento da Maitê. Já consegui atualizar a certidão de nascimento do Levi. Eu fiz a minha troca, né, do prenome, e aí eu preciso atualizar as certidões das crianças. A do Levi já é ok, agora a foto da Maitê. E simbora. O mozão vai trabalhar. Mozão. Homem bonito, prendado. Tirem olhos porque é meu. Isso, gente, me acompanhem. Consegui, fui na faculdade, solicitei a minha colação de grau, né, pra tá podendo pegar meu diploma. Quase que eu não consigo ontem, porque tava faltando documento. Tava faltando eu fazer um documento de certidão de casamento autenticado no cartório, né? A cópia autenticada. E faltava também o título de eleitor. Sendo que o título de eleitor também não estava atualizado. Eu acho que era esse o único documento, fora a certidão da Maitê, que eu precisava atualizar. Aí não tinha atualizado. Maitê, calma. Calma, tá? Aperta ali na bolinha do Chrome. Isso. Ó, apertou. Aí, aqui, ó. Aí, o YouTube, apertei. E aí, gente, eu fui muito rápido no cartório. A sorte é que tava vazio, não tinha, tipo, ninguém. Eu fui atendida. E aí, depois eu fui no título de eleitor, né? E também tava vazio, não tinha ninguém. Eu fui a única a ser atendida. Então, tipo assim, tava tudo fluindo pra que eu conseguisse. De início, eu fiquei, tipo assim, cara, que saco, vou ter que ir lá no cartório. Porque essa parada de documentação, gente, juro, pra fazer a troca do prenome foi um rolê. E consegui, né, de última hora, pegar o que precisava, de última hora mesmo. E voltei na faculdade, entreguei os documentos. E é isso. Agora eu
eu conseguir dar entrada. Em nome de Jesus, logo, logo eu estarei com o diploma na mão pra eu conseguir fazer o que eu estou almejando. E é isso, gente. Ficamos por aqui. Manda um beijinho aqui, ó, pro pessoal. Beijo, 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 beijo. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like, ativar o sininho, comentar. Gente, me ajudem aí, pô. Qual foi? Vocês vão ganhar um pontinho no céu.